Prezados amigos e amigas, boa noite para todos nós. Que Jesus, nosso Mestre, nosso amigo de todos os momentos, envolva todos nós que aqui estamos nos dois planos da vida, que a gente possa sentir a sua doce paz a nos inspirar e iluminar o coração. É sempre uma alegria estar aqui em Descalvado, aqui nesta casa, e uma alegria ainda mais especial poder estar aqui num evento tão importante como esse, mais uma feira do livro espírita, em que a gente pode compreender com mais clareza que boa parte da maior riqueza da doutrina espírita está aí, nessas prateleiras que nos cercam, na forma dos livros que vieram até nós. Sejam os livros oriundos dos autores encarnados, sejam aqueles que vieram dos espíritos. A riqueza incomensurável do espiritismo enquanto ciência do infinito, como bem define Kardec, enquanto evangelho redivivo, consolador prometido, passa boa parte dessa riqueza incomensurável pelos seus livros, pelos livros que compõem a literatura espírita. Claro, livros esses que devem culminar nos livros de nossas vidas, que é outra grande riqueza do Espiritismo. Os livros vivos daqueles que bem souberam aplicar as suas lições. Então, uma feira do livro, ela traz o material, cabendo a nós a construção. Por isso, até Emmanuel tem um livro que achamos interessante, cujo título é Material de Construção. Porque cada livro espírita é material de construção, esperando de nossa parte a devida edificação da vida renovada em Cristo, da vida renovada para o bem. Então, que seja uma feira muito dadivosa, que por meio das palestras, mas principalmente por meio dos livros, muitos corações aqui possam encontrar as respostas que buscam, as inspirações de que necessitam, as luzes, o discernimento que os poderá auxiliar nos caminhos da vida. E hoje, como proposta de reflexão para a nossa conversa nesta noite, eu pensava a respeito sobre o que conversaria, o que traria, e optei por trazer como tema, perdoe-me a voz um pouco diferente da habitual, mas pensei em trazer como tema uma reflexão em torno de uma virtude que é, assim, das mais importantes, especialmente para aquilo que compõe boa parte da nossa vida. Boa parte da nossa vida não é composta por momentos ou horas solenes, encontros singulares, experiências incríveis. Boa parte da nossa vida nesse mundo é marcada pela boa e velha rotina de cada dia. As pequenas questões, os pequenos afazeres, as demandas do trabalho, as questões, os detalhes mais básicos da convivência. Essa vida do cotidiano, essa rotina com a qual estamos acostumados, ela compõe boa parte do nosso viver neste mundo. E é preciso que, numa proposta de espiritualidade lúcida, essa parte tão significativa da nossa vida seja também preenchida de luz, de serenidade. Ou seja, não nos basta uma espiritualidade que seja vivida só no momento da palestra, só no instante ou no momento, na hora da reunião mediúnica, da tarefa do passe, da atividade de assistência. Só aquele momento em que temos um rompante de contemplação, aquele momento em que vivemos uma experiência mais marcante, sim, são partes importantes da construção da nossa espiritualidade, da nossa comunhão com o divino. Agora, a maior parte do nosso dia, da nossa semana, não estarão associados ou não serão constituídos por esses momentos assim mais específicos, por essas horas solenes, serão o cotidiano da vida. E é esse cotidiano, sobretudo, que pede uma espiritualidade mais sólida, mais profunda. Porque é também, muitas das vezes, nesse cotidiano,
que nós perdemos a paz, que nós nos complicamos, que nós temos a palavra infeliz, onde surgem as mágoas, onde alimentamos certas problemáticas de convivência. Em geral, boa parte daquilo que nos rouba a paz está nesse cotidiano da vida, nos elementos, nos momentos mais comuns do nosso dia a dia. E a nossa espiritualidade, ou o nosso anseio de espiritualidade, portanto, precisa chegar até lá, a esse viver mais constante, a uma espiritualidade que não seja assim só um rompante, que não seja só aquele momento em que subimos para logo descer novamente aos vales. A gente precisa levar uma média geral da nossa vibração, da nossa faixa mental, que, portanto, vai abarcar também essa parcela maior, mais expressiva da nossa vida aqui neste mundo. E por que mencionei isso, então? Porque essa virtude vai ter muito a ver com essa parcela da vida, a convivência diária, a rotina de cada dia. Porque aprender, desenvolver maturidade, pede do espírito capacidade de observar a vida, de fazer uma leitura daquilo que nos acontece, de fazer uma leitura da humanidade, do ser humano no mundo, da natureza humana, identificando assim padrões que são característicos ainda de muitos de nós. A doutrina espírita trazendo-nos consciência ou impelindo-nos a essa reflexão, a esse raciocínio acerca da vida, da espiritualidade, nos convida a isso, a olhar como é a vida das pessoas. Não no sentido aqui de ficarmos naquele anseio doentio de fofoca, de mexerico, não, no sentido de aprendermos com a humanidade, com o ser humano. Humanidade essa da qual fazemos parte. Então, observamos a nossa vida, mas observamos a humanidade como um todo, como ela ainda funciona. Não para julgar, não para, como dissemos, fofocar, mas para aprender com a natureza humana. Aprender o que fazer, o que não fazer. Com os deslizes dos outros, como está lá em O Evangelho segundo o Espiritismo, podemos aprender muito sobre o que não fazer. Com os acertos dos outros, podemos aprender muito sobre quais caminhos seguir também, no que investir. Assim como é essencial observarmos a nossa própria vida, fundamentalmente a nossa própria vida. E quando a gente olha então para a vida no mundo como ela ainda é, para o ser humano, digamos, numa média geral, o que nós notamos? Quantas das vezes a paz da criatura no mundo não é roubada, não é afastada, digamos assim, pelas coisas que começam assim, as mais diminutas possíveis, por questões comezinhas, por pequenos detalhes. Especialmente no mundo que nós vivemos agora, um mundo tão modificado em relação ao que ele era há 100 anos, há 200 anos, que dirá há 1000 anos, um mundo mais urbano, um mundo muito mais veloz, um mundo muito mais conectado, portanto, repleto de informações, o fluxo de ideias, de informações, de convites, de distrações, é tudo tão mais volumoso, é tudo tão mais rápido. E isso acaba gerando na criatura, especialmente naquelas criaturas que não estão ainda numa reflexão mais profunda sobre si mesmas, sobre a vida, isso acaba gerando dentro das criaturas um processo similar. Esse caos, esse volume ensandecido de informações, esse fluxo assim alucinante, essa velocidade melhor, alucinante dos nossos tempos, isso acaba muitas das vezes repercutindo no mundo interno das criaturas. De modo que muitas das criaturas em seu mundo interior trazem um reflexo desse mundo exterior, tão caótico tantas vezes, tão rápido, de modo que isso gera no íntimo do ser uma pressão muito grande. É
um fluxo alucinante de emoções, é um volume gigantesco de informações. E a criatura, então, em não conseguindo lidar com tanta coisa, com tanta velocidade, ela vive como que num limiar do caos, num limiar da cólera, num limiar da explosão, como uma panela de pressão. E aí bastam pequenos detalhes, pequenos contratempos, pequenos acontecimentos nessa vida cotidiana para que a criatura se desestruture como um todo. Como dissemos, se entregando a uma cólera, a um ato colérico, se entregando, por exemplo, a uma atitude impensada, precipitada. Por quê? Porque internamente a sua condição interior, ela está assim quase que sempre num limiar de explosão. Falta equilíbrio, falta uma estrutura para lidar com os contratempos que fazem parte da vida, dos menores aos maiores. Então, não podemos considerar essa nova realidade que o mundo moderno nos impõe, pedindo-nos muito mais reflexão sobre a nossa relação com esse mundo e, principalmente, sobre o mundo interno, a vida íntima que nós temos construído para facear essa nova realidade do mundo. Porque voltamos à observação que mencionávamos. Ao analisarmos a vida, vemos quantas das vezes a desestruturação da pessoa em um dia, o seu desequilíbrio emocional naquele dia, começou, por exemplo, com a demora em uma fila, alguma questãozinha no trânsito, alguma conversa ali em casa, no lar, na qual uma palavrinha não foi bem utilizada. Às vezes a demora para abrir um site, coisas assim diminutas, que são às vezes capazes de desestruturar o equilíbrio interno da criatura por todo um dia, ou por mais dias, ou por mais tempo até. Por quê? Às vezes coisas tão pequeninas têm um impacto tão expressivo em nós. É esse o cerne da questão que nós queremos trazer para refletir então sobre essa virtude, que vai ter muito a ver com isso, com essa capacidade nossa de, apesar dos contratempos da vida, especialmente esses menores, que em geral são os principais ladrões de nossa paz, apesar disso, conseguirmos manter serenidade, conseguimos manter a paz interior, o equilíbrio íntimo. Há que se pensar, portanto, em uma ciência da paz. Evoluir conscientemente no mundo pede de nós uma reflexão sobre a ciência da manutenção da paz, para que não estejamos tão suscetíveis assim ao que acontece ao nosso redor, para que coisas tão diminutas não nos estraguem o dia inteiro, não nos comprometam o equilíbrio, não nos façam a nos complicar ainda mais em atitudes ainda mais infelizes a partir de algo que poderia ter sido sanado se tivesse encontrado em nós mais equilíbrio, uma paz mais robustamente estabelecida. Então o Espiritismo convida-nos a refletir sobre essa ciência da paz, a ciência da manutenção da paz. E claro, traz-nos imensos elementos para isso, para essa reflexão. Primeiro porque, na condição de ciência do infinito, alargando o nosso entendimento da vida para além da matéria e das leis materiais, o Espiritismo incorpora em nossa análise uma série de elementos que antes talvez não eram considerados. O Espiritismo nos faz entender a importância e o impacto, por exemplo, que o pensamento tem em nossa vida.
Não só o nosso, mas o de outras pessoas. Não só as palavras, portanto, das pessoas têm o poder de nos impactar, também os pensamentos, também os sentimentos delas. Algo que nos alcança, portanto, antes mesmo que elas façam algo ou falem algo, mas aquilo já nos influencia. E se não estivermos preparados para lidar com aquilo, somos muito facilmente chamados a determinadas sintonias que não são edificantes, que não são harmônicas. Isso está aí, é parte da vida. Simplesmente desconsiderar não resolverá problema algum. Manteremos-nos, digamos, cativos dessa realidade, muito suscetíveis ainda a essas influências. É preciso, portanto, entendê-las e lidar com elas maduramente. Então o Espiritismo vai nos trazendo uma série de informações extras para a construção, o entendimento dessa ciência da paz. Por exemplo, também a informação de que não são somente os encarnados que nos influenciam. Há uma legião, há uma multidão de outros seres, espíritos como nós, apenas desprovidos do corpo, que interagem dia a dia conosco, que compõem, digamos assim, uma corte a definir a nossa companhia espiritual, a corte que nos acompanha a cada dia, a depender da nossa vida interior, daquilo que escolhemos cultivar, daquilo que escolhemos sentir, pensar, daquilo que escolhemos construir dentro de nós. Então o Espiritismo ajuda-nos a entender melhor essas leis que antes não estavam descritas, sempre existiram, não estavam descritas, pelo menos não de maneira tão coesa, numa unidade tão lúcida como o Espiritismo propõe. Ajuda-nos a entender melhor a própria natureza humana, ajudando-nos, por exemplo, a compreender que nós somos seres formados por 3 elementos enquanto encarnados. A natureza tríplice do ser humano enquanto encarnado, como diz Kardec. Corpo, perispírito, espírito. Sendo o perispírito o elemento de integração entre espírito ou mente e o corpo físico. De modo que fica mais claro para nós o impacto do espírito no corpo. Portanto, dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, do nosso estado físico, que por sua vez há de repercutir de volta no espírito. Porque se o espírito vai cultivando estados enfermiços da mente, que chegam a culminar num estado enfermiço do corpo, muitas das vezes esse estado enfermiço do corpo repercute de volta sobre o espírito, levando-o ao desânimo, levando-o ao abatimento, ao desespero. Então a gente consegue entender melhor qual é essa dinâmica que está aqui operando-se a todo tempo em nós e que muitas vezes, ou antes, era ignorada. Graças ao Espiritismo. Mais variáveis para que entendamos de maneira mais completa essa ciência da paz. Além do que o Espiritismo resgata para nós o Evangelho do Cristo, explicando-o. E em se falando de ciência da paz, não há livro maior, não há orientação mais efetiva para a manutenção dessa paz, imune aos pequenos e grandes contratempos da vida, não há algo maior do que o Evangelho para isso. Então, em trazendo o roteiro, a proposta, também o Espiritismo contribui para que a gente consiga efetivamente elaborar essa ciência da paz. E pensando nisso, então, por que eu usei essa expressão ciência da paz? Porque ela, de certo modo, é muito próxima do nome da virtude que mencionamos a princípio. Basta aqui um jogo de palavras, um certo ajuste aqui no português, para que cheguemos, então, a essa paz-ciência. Ciência da paz. Vamos conversar sobre a paciência e a importância fundamental dessa virtude, como diríamos, especialmente nessa grande parcela da vida que não é assim tão solene, na rotina, no contínuo da vida ordinária, ordinária aqui no sentido de costumeira,
de cada dia. Virtude essencial que está por detrás dessa ciência da paz, que é a própria construção dessa ciência da paz, conforme o benfeitor Emmanuel vai nos orientar em muitas das mensagens em que ele trata dessa virtude, a paciência, mas especialmente em uma que nós alocamos aqui hoje para a nossa reflexão. Mensagem essa que está no livro Deus Conosco. O livro Deus Conosco é um compilado de mensagens do Emmanuel, lá no culto da família Joviano, na Fazenda Modelo, lá em Pedro Leopoldo. O Chico se reunia com Rômulo, que era o seu chefe, e toda a família Joviano, para semanalmente ali fazerem um culto de caráter mais íntimo, em que eles recebiam orientações dos espíritos, principalmente de Emmanuel e de Neio Lúcio, que era o pai de Rômulo Joviano, Arthur Joviano, já desencarnado. Ele tinha esse pseudônimo de Neio Lúcio. Lá no capítulo 387 desse livro, se vocês pegarem a edição física dessa obra, ela não tem a numeração dos capítulos, mas o capítulo se chama Paciência, está mais para o final da obra, uma mensagem recebida a 9 de agosto de 1954, em que Emmanuel vai então falar a respeito da paciência. E ele começa dizendo assim, paciência é perseverança no bem, através de todas as vicissitudes e de todas as circunstâncias. Então ele recorre aqui a uma palavrinha que é muito usada por Allan Kardec. Quem já teve a oportunidade de percorrer aí a obra de Kardec de maneira mais extensa, vai ver o quanto ele se serve dessa palavrinha. A princípio estranho, eu me lembro a primeira vez que li essa palavrinha, o que Kardec quer dizer com isso? Vicissitudes. Ele fala disso, das oscilações naturais da vida na matéria. Não por acaso, no contexto do Evangelho, a jornada física do ser, a encarnação, era simbolizada por aqueles momentos em que Jesus estava com os discípulos no barco, no mar da Galileia. Porque o mar era assim constituído, oscilações, as ondas menores, às vezes as tempestades, gerando ondas maiores. Não é assim a nossa vida? Pensemos no recorte de um dia. Temos aquele dia, às vezes, que foi mais tranquilo, mas ainda assim vamos encontrar nele as pequenas marolas. A partir de uma conversa, de um tempo a mais que nos é pedido ali numa fila, a partir de uma questão no trabalho que nos gerou uma preocupação, tem as pequenas ondas. Agora, existem aqueles dias que são dias de tempestade, grandes ondas. O dia que se recebe a notícia da partida de alguém muito amado, o dia que se recebe um diagnóstico de uma enfermidade mais grave, aquele é o dia da tempestade. Então essas são as vicissitudes da vida, das menores às maiores, aquilo que caracteriza a própria vida na matéria, como diria muito o budismo, a impermanência deste mundo. Não há nada sólido, não há nada assim estático, Tudo está aqui em movimento, tudo é impermanente, não há nada em que a gente possa efetivamente se apoiar na matéria, porque vemos escoar por entre as nossas mãos. Essas são as vicissitudes. Então, o que Emmanuel está dizendo que é a paciência? É a capacidade de manter-se num propósito apesar disso. Sejam ondas pequenas ou grandes, você mantém o rumo do barco. Você mantém o foco no alvo, neste caso, para o espírito já desperto, o bem. Seguir fazendo bem, sejam quais forem as intempéries que o dia me trouxer. Da fila demorada no supermercado, a incompreensão do colega de trabalho, a palavra menos feliz daquele que divide comigo a residência, ou o diagnóstico que me chegou da enfermidade mais grave. Conseguir manter o coração, o sentimento voltado para o bem, as ações direcionadas pelo bem. É uma definição um pouco diferente de paciência.
mais ampla até do que seja a paciência, que de certo modo compara a paciência a uma capacidade de manter a nossa estrutura, de mantermos-nos firmes, seja qual for o vento. Olha como é diferente essa visão de paciência da visão que geralmente nós temos. Geralmente fala paciência pensando na convivência difícil somente. Mas é paciência também não me entregar ao desespero quando recebo a notícia infeliz. Isso é paciência também. É a capacidade de manter a inteireza do ser, de sentir o choque, mas conseguir dar vazão a essa energia, não deixar que ela nos quebre, que ela nos desestruture, não deixar com que, imaginemos, o indivíduo está no caminho, artefatos são lançados, projéteis, tentam tirá-lo do caminho, derrubá-lo da ponte, no entanto ele ali se mantém, equilibrando-se. Isso é paciência, é capacidade de governar-se. Olha que interessante. Não só a paciência é a manutenção de uma paz interior, de uma certa serenidade, de um equilíbrio, como também quando sentimos que ele está sendo abalado, temos a capacidade de controlar isso, de dar vazão a esse impacto que nos chega, de direcionar essa energia para que ela não nos desestruture, levando-nos, por exemplo, ao desespero, à cólera, à atitude precipitada. Isso é tão interessante porque, se a gente vai no Evangelho, a palavra que geralmente é traduzida por paciência no Novo Testamento é a palavra grega hipomone. Só que ela tem 3 significados em verdade. Tanto que, a depender da tradução que nos utilizemos da Bíblia, do Novo Testamento, a gente pode encontrar o mesmo versículo com uma palavra diferente. Mas a ideia é a mesma, é como se fosse a mesma virtude entendida em perspectivas complementares, porque a palavra hipomone pode significar sim paciência, mas também significará fortaleza, como também significará perseverança. A mesma palavrinha pode ser traduzida por essas 3 palavras no português. Ora encontraremos essa palavra traduzida como perseverança, ora como fortaleza, ora como paciência. Porque em verdade é uma só coisa. Ser paciente é a capacidade de manter a nossa fortaleza interior. Não no sentido de dureza aqui, mas no sentido de solidez. Receber o choque da palavra ferina, recebeu o contratempo, mas aquilo não desestruturou a nossa fortaleza. Não pôs por terra aquele edifício que nós construímos de paz. Da mesma forma, a perseverança. O que é a perseverança? Senão a capacidade de seguir adiante num propósito, apesar de perseverar. É isso. Vem o choque, vem o contratempo, a coisa não dá certo, mas você persevera. Isso também é paciência, perseverança. Então é muito interessante vermos como que coisas que às vezes víamos como desconectadas estão assim tão intrinsecamente ligadas. O que vai nos dando uma nova visão sobre a paciência. A capacidade de mantermos-nos diante daquilo que nos acontece. Seja um impacto menor, seja um impacto maior. No caso do menor, já tão sólida essa fortaleza que ela nem é arranhada. Agora, no caso do impacto maior, às vezes ela chega até a ser um pouco abalada, mas não deixar com que ela se desestruture. Mover o nosso querer, a nossa vontade, para que saibamos governar as nossas emoções, não nos entregando, não nos tornando assim, tão suscetíveis àquilo que vem de fora e que às vezes toma conta do nosso mundo íntimo. Recordo-me daquelas parábolas que Jesus conta no Evangelho, daquele homem prudente que vigia a sua casa, para que o ladrão em vindo não tome posse, não o prenda, não tome posse da sua casa e dos seus bens. Pois bem, a paciência tem algo disso. É um estado de consciência, é um estado de vigilância, de estarmos sempre protegendo o nosso mundo íntimo,
das ondas que nos chegam, não permitindo que elas, adentrando o nosso barco, venham a nos fazer sossobrar, a afundar. Porque no fundo, quando a palavra ferina me leva à cólera do revide, as ondas tomaram conta do barco. A emoção infeliz de fora sobrepôs-se à paz diminuta que eu tinha por dentro e alagou, inundou o meu barco interior, desestruturou a minha fortaleza. Mas não precisamos ser tão suscetíveis assim. Por isso, a ciência da paz, essa paz-ciência. Então, notemos como que já na primeira frase da mensagem, na definição apenas da palavra paciência, Emmanuel já nos traz todo um universo de reflexão em torno dessa virtude tão fundamental. E aí ele prossegue: sem ela, sem a paciência, o aprendizado da existência se resume a recapitulações infinitas nos séculos incessantes. Olha o impacto disso, gente. Porque construir virtude, sanar os nossos desvios de outrora, pede de nós capacidade de perseverar, capacidade de mantermos o foco na realização a ser feita, para que ela não seja assim interrompida, para que ela não seja prejudicada pelo primeiro contratempo que surgir. Agora, se o indivíduo não tem paciência, ele nunca consegue levar a cabo as construções que ele tem a fazer internamente. Toda vez que surge a ocasião para ele construir um pouco mais de paz, de serenidade, de autodomínio, de mansuetude, surge o primeiro contratempo, ele abre mão da oportunidade de desenvolver um pouquinho mais dessa virtude porque ele faltou paciência. Então é como se ele ficasse patinando, é como se ele ficasse andando em círculos. Por isso que Emmanuel fala, recapitulações infinitas. O que é recapitular? É ter que voltar ao mesmo ponto, ter que voltar à mesma experiência. Então, pensando no âmbito familiar, que é talvez uma das maiores escolas de paciência, porque estarão ali espíritos afins, mas muitas das vezes espíritos que nos têm desafiado há séculos, como nós a eles. E quantas criaturas não estão há 2, 3, 5, 10 encarnações voltando àquele mesmo contexto familiar, mais ou menos com os mesmos espíritos? Por quê? Porque faltando paciência nas experiências anteriores, não conseguiram transformar aqueles vínculos. Que se mantiveram vínculos de mágoa, de ressentimento, de revolta. Por quê? Porque faltou paciência. Capacidade de perseverar no objetivo, fazer-me melhor apesar da postura do outro. Fazer-me melhor mesmo que a postura do outro queira me induzir a outros caminhos de revide, caminhos menos felizes. Fazer-me melhor não deixando que a postura do outro tome posse da minha vida interior e passe a definir o que eu vou fazer, o que eu vou sentir. Porque na ausência da paciência, o que vem de fora toma posse do meu mundo interior e me leva a agir não conforme o que eu maduramente, racionalmente teria escolhido, mas conforme os impulsos, conforme o que é mais rasteiro, conforme os instintos, conforme os nossos vícios e as nossas paixões. Então, sem paciência, nós entramos numa recapitulação infinita, que pode perdurar, como diz aqui Emmanuel, por séculos. Porque cada espírito, cada um de nós, na atual encarnação, como em cada encarnação, somos chamados a atuar em várias frentes. Vamos dizer que a nossa vida interior, o nosso espírito, ou o espírito que somos, é como um campo. E esse campo tem várias zonas. Algumas zonas nossas já são mais férteis, já estão um pouco melhores. Outras, no entanto, são verdadeiros matagais, a serem ainda abertos. Então, às vezes, a gente até consegue avançar em alguns aspectos em que a gente já tem um maior avanço,
em que a gente já tem ali um maior domínio, mas em outros, se não há paciência de perseverar, de seguir, de se esforçar, a gente fica recapitulando. Veio naquela encarnação para resolver aquele ponto, não conseguiu, volta numa outra, não consegue, e assim vai. E cada vez mais difícil, porque aumenta-se a responsabilidade. Quanto mais consciência se tem do problema a ser sanado, das questões que temos a resolver e não fazemos, mais isso nos custa consciencialmente. Mais doloroso é mantermos-nos naquela condição. Então, só a paciência efetiva alimenta o progresso. Como diz o Evangelho, hoje mesmo pela manhã, eu e a Flavinha limos uma mensagem do Emmanuel, em que ele fala baseado num versículo, se não me falha a memória, da epístola de Tiago, posso estar enganado, ou de alguma das epístolas de Paulo, quando ele fala da obra da paciência perfeita. E aí o Emmanuel comentava e dizia assim, que só a paciência é capaz de alimentar o aperfeiçoamento. Porque é básico, qualquer coisa que a gente vai qualificando em nós, por detrás disso, se você olhar, teve muita paciência. Então, algo básico. Na escola, uma determinada matéria, para você se tornar melhor nela, teve a paciência de estudá-la por algumas horas, por várias horas. Um curso, uma qualificação profissional, por detrás do diploma, esteve a paciência de lidar com todas as aulas envolvidas, os testes. Também no âmbito da virtude, das construções mais efetivas do espírito. Nesse plano, de maneira ainda mais importante, a paciência é essencial. Porque construir, por exemplo, a humildade que já brilha em um Chico Xavier é trabalho secular, amparado, sustentado pela paciência. Também pela perseverança. Na verdade, é a mesma coisa. Por isso Jesus diz no Evangelho de Lucas, pela vossa perseverança ganhareis as vossas almas. Adivinha qual a palavrinha que está lá? Grega? Hipomone. Por isso, em algumas traduções, a gente vai encontrar, pela vossa paciência ganhareis as vossas almas. Olha que bonito. Olha o que Jesus nos disse. O título mais precioso por nós a ser almejado, a conquista mais valiosa, mais sublime, a posse de nós mesmos, isto é, o pleno governo do nosso sentir, o pleno governo consciente, lúcido das nossas ações. Essa que é a meta da evolução. Como a conquistaremos? Diz Jesus, pela vossa paciência. Paciência que é ao mesmo tempo perseverança. Sem ela, prossegue Emmanuel, sofreremos o tacão da impulsividade agressiva, contrariando as leis que nos regem e operando por isso contra nós mesmos, de vez que levantamos assim, invariavelmente, o círculo de fogo em que se nos atormenta o espírito fatigado. É o que a gente já explicitou antes. Na ausência da paciência, em geral, nos entregamos ao impulso. A atitude precipitada, a cólera, a violência, a agressividade, quando não, ao desespero, a revolta. E o que acontece então nesse caso? Agimos contra a lei. E agir contra a lei, especialmente tendo mais consciência, gera o quê? Incômodo consciencial. Por isso ele fala aqui, esse círculo de fogo em que o próprio espírito se atormenta. Já paramos para pensar o quanto nos custa em termos de sofrimento a falta de paciência? Eu não tenho paciência nenhuma. A pessoa fala com isso, ela já está denotando na fala o quanto ela está sofrendo, o quanto ela está incomodada. Sabe aquilo que está no Evangelho segundo o Espiritismo, tormentos voluntários? Lá eles mencionam inveja, ciúme. A inveja é o próprio tormento de si mesma. Qual a consequência dos nossos vícios? Ou melhor, qual a punição, entre aspas, dos nossos vícios? Diria Kardec, diriam os Espíritos. O próprio vício. Olha o quanto o invejoso sofre. Olha quanto o colérico sofre. Olha quanto o avarento sofre. Olha quanto o impaciente sofre.
Porque sua vida interior é sempre um caos, é sempre um tumulto, é sempre um azedume, é sempre o círculo de fogo. Ao passo que o paciente, preservando o seu mundo interior pela fortaleza de paciência que constrói, não permite que o caos, a tormenta lá de fora, a agressividade que chega lá de fora, venha a macular a paz, o equilíbrio, a serenidade. Então a criatura, ela se prende num círculo de fogo, numa teia por ela mesma tecida, que vai a apertando cada vez mais. Não ouvides que é preciso paciência na dor e na alegria. Aqui também é muito interessante. Geralmente a gente pensa em paciência diante daquilo que nos incomoda. É a convivência difícil, é a fila, é o trânsito, é o companheiro de trabalho lá, o chefe. Geralmente a gente pensa paciência nesse sentido, mais da dor, do incômodo. Mas o Emmanuel fala aqui também de paciência na alegria. Como assim paciência na alegria? Quantos espíritos, depois de passarem mais ou menos equilibrados pela dor, não se comprometem no período de calmaria? Porque a dor, de certo modo, ela vai mantendo o espírito mais focado. Na dor, o que é supérfluo não é tão importante. Na dor você enxerga, você foca no que é mais essencial. As coisas de verdadeiro valor ficam mais destacadas quando você está ali na dor, na prova. Agora, quando o momento é de calmaria, quando o momento é de facilidade, quando o momento é de excesso, quantas das vezes é aí que o Espírito põe os pés pelas mãos? Por quê? Porque a alegria sem a moderação, sem a reflexão, também desequilibra. Pode desequilibrar. Porque pode levar aos excessos. Pode nos afastar de deveres morais. Às vezes, no momento de calmaria e tranquilidade, a criatura nem em Deus pensa, nem em oração faz. Na dor, ela recorre correndo. Mas às vezes, no momento de tranquilidade, põe em segundo plano. Como Jesus, né? Os discípulos entram a navegar lá com Jesus no barco, céu claro, tudo tranquilo. O que acontece? Daqui a pouco Jesus está lá na popa. Está lá atrás do barco, dormindo. Aquilo é simbólico, gente. É a posição que o Cristo adquire na nossa vida quando o céu está claro, muitas das vezes. Ele vai para o último lugar do barco. Fica lá adormecido. O que acontece? Tempestade. Qual é o primeiro movimento dos discípulos da tempestade? Corre para acordar Jesus. Então, às vezes, a dor nos aproxima mais do equilíbrio, da lucidez, do que a alegria. Por isso que o Emmanuel tem uma frase que ele fala assim: é preferível chorar sobre os aguilhões da resistência do que sorrir sobre os narcóticos da queda. Tem muita gente sorrindo no mundo que está em queda, em franca queda espiritual. Tem muita gente chorando no mundo que está em profunda ascensão espiritual. Porque mais vale chorar quando você está firme no propósito, sobre os aguilhões da resistência, da paciência, do que sorrir iludido, fascinado com os prazeres, com as loucuras do mundo que causam euforia e a gente toma por alegria real. Então, por isso que a Emmanuel fala, também na alegria, paciência. Isto é, também na alegria, mantenha o equilíbrio. Age com prudência. Haja com temperança. Ele vai mencionar essa palavrinha aqui, essa virtude, que é muito pouco mencionada, pelo menos dentro daquilo que a gente já pôde ler ou ouvir no Espiritismo. Pouco se fala dessa virtude, eu gosto bastante dela, temperança. Que pode ser traduzida por moderação. É uma das virtudes chamadas cardinais, a virtude da temperança, que é a capacidade de se moderar, de não se entregar assim aos excessos. Porque agora tudo nos favorece, porque agora tudo é claridade, porque agora tudo é alegria, eu vou me entregar a todo tipo de excesso.
Vou esquecer o compromisso com a disciplina, com o dever, com o equilíbrio? Não, eu preciso temperança. A vida pede tempero. A justa medida em cada momento. O amadurecimento, a reflexão, a ponderação. E aí ele então diz, na provação, na dor, no incômodo, a paciência, é a serenidade, assegurando-nos a certeza de que o amanhã será luminoso recomeço. Então, nos momentos difíceis, diante dos incômodos, a paciência em nós é aquela serenidade que nos permite ver além daquela dificuldade. Não, isso passa. Essa prova, esse incômodo, isso passa, isso é transitório. Não vale a minha paz. A paz por dentro me ajuda a sobrepor, então, essas questões. Me ajuda a manter o sentimento sob equilíbrio, não o tornando assim tão suscetível ao que sucede lá fora, seja por circunstâncias, seja pela atitude dos outros. Agora, nas horas de calmaria, nos momentos de alegria, é a temperança. A paciência é a temperança sussurrando-nos a necessidade de equilíbrio para que se não nos fira a consciência. É interessante, Porque nos momentos de calmaria, a paciência é um sussurro. Nos momentos de dor, talvez ela se faça um pouco mais audível. Porque eu estou mais concentrado, estou mais focado, lidando com a dor, minha audição ali às vezes está mais apurada, minha audição psíquica, espiritual, então eu consigo ouvir mais a voz da paciência me conclamar. Persevera, confia. Agora, na calmaria, às vezes eu estou tão distraído com os ruídos, os convites do mundo, que a paciência ela é um sussurro, baixinho assim. Meu filho, ponderação. Minha irmã, calma. Pensa melhor. Age com moderação. Para que não nos fira a consciência. Para que, no momento de calmaria, eu não me entregue a uma atitude da qual me arrependerei amargamente depois. Em razão disso, arma-te com ela, se te propões vencer na batalha de cada dia. Então, em se tratando da batalha de cada dia, da batalha da rotina, da vida costumeira, aquela que não é solene, aquela que não é contemplativa, aquela que é o suor, as pequenas lutas, os pequenos contratempos de cada dia, para vencer essa batalha, uma arma, ou diríamos antes, uma armadura é essencial. Paciência. Ser paciente. Constrói paz interior. E como fazemos isso? Aí, fartamente, seremos amparados pelo Espiritismo, pelo Evangelho, sobretudo. Primeiro, conhecendo-nos. Quem não se conhece, não consegue sequer notar todo esse turbilhão interior. Quanto mais governá-lo. Segundo, preenchendo-nos de luz. Terceiro, colocando para dentro o material de construção da fortaleza. Aí estão os livros. Conhecimento, sabedoria. Quarto, servindo, virtude. Acrisolando o sentir. Porque acrisolando o sentir, vamos cada vez mais removendo do nosso sentir aqueles pontos de contato com o sentimento menos digno que vem de fora, a influência prejudicial que vem de fora. Se o sentimento é puro, não há tomada, não há conexão que consiga abalar o sentimento puro ou purificado. Por mais que o outro odeie, por mais que o outro intente agredir, por mais que o outro deseje ferir, se não há em nós tomada de conexão para o mal, o bem prepondera, o bem mantém-se sereno, mantém-se triunfante. Servir, portanto, para que o nosso sentir tenha cada vez menos ponto de contato com qualquer parcela de sombra ou do mal que venha de fora. São recursos,
São processos essenciais de construção da paciência, sempre sustentados pela vontade. E não há vontade desperta quando não há autoconhecimento. A criatura que não se conhece não tem a força, nem o interesse, a intenção já consolidada de governar-se. É preciso, portanto, querer, como diz Leon Denis, querer é poder, mas querer lucidamente, despertando a vontade, que nos mobiliza ao estudo, que nos mobiliza ao serviço, que alimenta o processo de autoconhecimento. Tudo isso são elementos primordiais para a nossa construção da paciência. Por isso, Emmanuel vai trazer aqui alguns exemplos, dizendo que perante a ofensa deveremos usá-la em forma de silêncio e perdão. Ante a aflição, devemos utilizá-la ou a sua influência para que os dissabores não nos arrojem os sentimentos aos despenhadeiros da revolta. Diante da tempestade de qualquer procedência, com ela haveremos de nos refugiar no templo da paciência, da bondade tranquila, esperando o tempo melhor. E aí ele continua dizendo ainda: amaldiçoar a treva, ao invés de acender uma luz, é insânia da inteligência. E é o que muitas vezes fazemos na ausência da paciência. Partimos para tentar afastar a sombra com sombra. Exigir frutos da erva tenra é loucura que não se compadece com o entendimento superior. Quando nos falta paciência, não conseguimos compreender o processo de cada espírito. Não conseguimos entender que não se pede o fruto pronto do rebento que acaba de nascer. Falta-nos o entendimento dos processos naturais da vida, que a natureza tanto nos ensina, mas dos quais estamos um pouco afastados pelas condições do mundo moderno, tão urbanizado e tão veloz. Perdemos um pouco a referência dos tempos da natureza, estações, o crescimento de uma árvore, da lavoura. O que está lá na sabedoria do Eclesiastes? Há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Tempo de semear e tempo de colher, tempo de sorrir e tempo de chorar. Na falta da paciência não conseguimos entender a distribuição desses tempos. E aí, sofremos. Sofremos e fazemos sofrer. Exigimos o que o outro não pode dar, nos decepcionamos por isso e muitas vezes também o decepcionamos ou talvez geramos ali alguma mágoa, alguma complicação na convivência. Atirar petróleo à fogueira é ameaçar-se com as chamas do incêndio, ou seja, prejudicar-nos a nós próprios quando nos entregamos, por exemplo, à cólera. O primeiro a sofrer é o nosso corpo, também a nossa mente. Paciência é também amor, que trabalha e desculpa infatigavelmente. Porque o segredo das grandes almas é amar. Porque só o amor é capaz de sustentar um espírito na senda do bem, aconteça o que for. Só o amor sabe esperar sempre. Esperar a melhor versão do outro, esperar o dia melhor, esperar a passagem da tempestade, esperar o verso da página da dor. Só o amor nos ensina a esperar, porque só o amor nos projeta ao plano da eternidade. Longe do amor, estamos muito sujeitos ainda à impermanência, mas com o amor projetamos-nos já ao universo, ao domínio do que é eterno. Porque só no amor, só o que o amor construiu há de ser eterno. Só no amor haveremos de respirar em clima de eternidade. Porque tudo mais que não foi feito pelo amor, o tempo há de levar. Então, o amor é também uma forma de paciência, ou a paciência é uma das expressões do amor. Quem ama a Deus, quem ama a lei divina, quem ama a si mesmo, portanto, querendo progredir, sabe esperar, agindo, fazendo. Porque paciência não é simplesmente ficar de braços cruzados, aguardando que o cenário se modifique. Diz Emmanuel em outra definição sobre paciência:
Paciência é a obstinação pacífica naquilo a que nos propomos fazer. Então é ser obstinado sem perder a paz. É fazer a parte que nos cabe, sabendo esperar, sem nos deixar tomar pela inquietude, pela ansiedade, pelo desespero, pela aflição. E ele então conclui a sua reflexão. Aprendamos, pois, a suportar e a esperar, servindo sempre, oferecendo ao mundo e à vida, aos amigos e aos adversários, o melhor de nós mesmos, e a paciência irradiar-se-á de nosso coração como sendo divina mensagem do céu à terra. Porque quão grande tem sido a paciência do céu para com a terra, do mais alto para conosco. Então, se há tanta paciência do alto em nossos destinos, por que não deixar essa paciência exprimir-se também em nossa vida, irradiando-se para as vidas ao nosso redor? Construindo em torno de nós, por nós e conosco, os sagrados alicerces sobre os quais erigirá Jesus para o mundo a glorificação do reino de Deus. Reino de Deus, como disse o Mestre, que não vem com aparências exteriores, é construção íntima da alma. E como ele também disse, e já aqui relembramos, pela vossa paciência ganhareis as vossas almas. Pela nossa paciência, um dia o reino de Deus há de resplandecer em nós e por nós, irradiando essa paciência amorosa para com tudo e para com todos. Nos dias em que a paciência se nos mostre um desafio um pouco maior, uma experiência um pouco mais desafiadora, recordemos, portanto, da infinitude, da imensidão da paciência que o Cristo tem tido para conosco. Que dirá então de Deus para conosco? E assim, amparados por tamanha paciência e tão amorosa paciência, não será mais tão difícil saber esperar, amando e servindo sempre, mantendo conosco a bendita paz e a serenidade para seguirmos sempre em frente na edificação dessa ciência da paz e do reino de Deus. Que Jesus nos abençoe a todos muita luz e muita paz.